Falando agora da reforma tributária, que o próprio presidente hoje chegou a dizer que é a próxima pauta do governo. A gente tem até o momento 3 reformas colocadas e elas ficaram batizadas como a reforma da Câmara, que é aquela que foi elaborada pelo economista Bernard Api, a reforma do Senado, que foi elaborada pelo ex-deputado, me fugiu o nome dele, do Paraná, do PSDB, Rauli, e a do governo, que ainda não foi apresentada. O senhor é contra as 3, correto? Eu sou contra todas as propostas de reforma tributária que apareceram até aqui. E explico por quê. Todas as propostas de reforma tributária, elas partem da premissa de que o maior problema do sistema tributário nacional é a complexidade dele, e ele realmente é muito complexo, e todas elas resumem-se a enfrentar uma questão de unificação dos impostos de consumo. Eu entendo que o maior problema do sistema tributário nacional não é a complexidade. Esse é o segundo maior problema. O maior problema do sistema tributário nacional é a regressividade dele. Ele é absurdamente regressivo. O que significa isso? Os mais pobres no Brasil comprometem mais da sua renda com pagamento de imposto do que os mais ricos. E por que isso acontece? Porque o sistema tributário nacional fez a opção de cobrar impostos indiretos, que são impostos que incidem sobre o consumo. Você compra 1 quilo de arroz e você não sabe que está pagando lá 18% de ICMS. Você paga a sua conta de energia, tem lá 25%, 30%, dependendo da unidade federativa, de ICMS. Você paga todos os serviços, tudo que você paga tem imposto embutido. São impostos indiretos. Diferente do imposto de renda, do IPVA, do IPTU, que você paga com boleto, com DARF, com carnê, vai no banco e paga. Portanto, se nós não enfrentarmos o problema da regressividade, só tem uma forma de enfrentar o problema da regressividade. Você ir diminuindo os impostos sobre o consumo e sobre a folha de pagamento. Isso é bom, inclusive, para a retomada da economia. E aumentando um pouquinho sobre a propriedade, sobre a renda. Porque externalidade de riqueza não é quanto você come de arroz. Externalidade de riqueza é qual é o seu patrimônio e qual é a sua renda. E o Brasil tem coisas absolutamente esdrúxulas. O Brasil, ele cobra 18% de ICMS no arroz, mas cobra 0,9% de IPTU no imóvel. Mais do que isso, cobra 0 de imposto nos fundos exclusivos. Cobra imposto nos pequenos fundos do pequeno investidor e não cobra nada dos fundos exclusivos, que é o come-cota dos fundos exclusivos. Então, eu não topo discutir uma reforma tributária que não traga para dentro do debate o imposto de renda e os impostos sobre propriedade. Discutir só imposto de consumo é manter e aprofundar a regressividade do nosso sistema. E o senhor acha que essa reforma tributária ela vai passar mais rápido ou vai ser mais difícil de chegar ao plenário do que a reforma da Previdência? Olha, reforma da Previdência, todas as vezes que ela entrou na pauta, nem sempre ela prosperou, mas toda ela aprovou alguma coisa. Todos os governos aprovaram alguma coisa sobre a reforma da Previdência. E todos os governos começaram a reforma tributária e não aprovaram nada. Então, não é fácil enfrentar o tema da reforma tributária. Essa reforma também, ela vai aprofundar desigualdades regionais do nosso país, porque ela veda a possibilidade de políticas de desenvolvimento regional fundada em incentivo fiscal. Ela contraria a lógica do governo que fala em mais Brasil e menos Brasília, porque concentra toda a arrecadação tributária no imposto único de consumo, que é o IBS, arrecadado pela União. Então, tira a autonomia dos estados. Então, eu sinceramente acho que é muito difícil conseguir aprovar essa reforma. Até porque eu considero que ela é ruim para os mais pobres e ela é muito ruim para a indústria nacional e para toda a atividade econômica nacional. Ou seja, é ruim para todo mundo na sua avaliação? Na minha avaliação, ela é bastante ruim. Ela tem o seu mérito, que é o mérito da simplificação, que também não é um mérito imediato. É um mérito depois de uma transição de 50 anos. A transição da proposta é de 50 anos. Não me parece que é algo menos complexo você ter uma proposta que tem uma transição de 50 anos. Você tem uma transição de 10 anos do IBS, dos impostos atuais de consumo para o IBS. Então, durante 10 anos você vai ter 2 sistemas. A nossa Receita Federal, que é muito lúcida, ironicamente dizendo, vai emitir decretos e resoluções sobre 2 sistemas.
Isso vai aprofundar o nosso manicômio tributário, pelo menos nesses 10 anos. E aí depois vem uma solução de um imposto único, sendo que daqui a 10 anos nós não temos nem muita clareza de qual será a economia, quantas coisas estarão virtualizadas, quantos serviços e produtos que existem hoje não existirão mais. E o que é mais grave é que essa proposta ela tem uma ironia, porque todo mundo vai pagar 25%. Metrópole vai pagar 25%, que paga 5% hoje, porque trabalha com serviço. O advogado, o contador, o jornalista que é PJ, todos vão sair de 5% e vão passar a pagar 25%. Não, é a alíquota para todo mundo 25%. Aí isso é bom, né? Todo mundo ouve isso encantador. Para quase todo mundo. Porque os bancos não produzem nem bens e nem vendem serviços.